E é isso aí, gente. Estamos de volta. Estava aqui dando uma atualizada nas redes sociais, né? E quero já aproveitar e te convidar a participar com a gente através do facebook.com/Diário de Teresópolis. Lá, né, nessa tela bonita que você vê, com a nossa sede ao fundo, você curte e tem todos os dias na sua timeline as nossas notícias especiais, tem os bastidores dos programas ao vivo, tem a nossa primeira página todo dia fresquinha para você na sua timeline, para você acompanhar tudo o que está acontecendo na cidade. Você sabe que todos os dias de manhã tem uma edição nova, novinha em folha, feita com todo carinho para você nas bancas. Durante a semana, R$ 1, baratinho demais. E durante o fim de semana, uma edição especial, maior, com suplemento, suplemento motor, suplemento de classificados imobiliários, R$ 2, muito barato para você se informar com qualidade. Tá lá, participa com a gente na timeline também. E o nosso outro canal de comunicação muito importante também é o WhatsApp, né, que o Ricardo está colocando na tela agora para você adicionar. Aí você fala com o nosso jornalismo, você fala com os nossos jornalistas, né, fala da sua demanda. Eu sei, já falei aqui no começo do programa que a cidade está uma maravilha, não tem problema, as ruas estão bem tratadas, o lixo está sendo recolhido, não está faltando água em lugar nenhum, mas se por acaso você tiver algum problema desse, né, eu sei que vai ser uma grande exceção, mas registra, manda pra gente. A gente gosta, inclusive, das fotos criativas, né? Ontem a gente recebeu um buraco lá na beira-linha, cheio de florzinha em volta, o pessoal botou uns galhos, bota a placa, né, com recado para o prefeito, fique à vontade para mandar o seu registro, tá bom? A gente adora receber. Pode ser pelo Facebook também, pode ser pelo WhatsApp. E eu quero aproveitar também, né, já que a gente está finalizando a semana, você sabe que nessa nova temporada aqui do Diário da Manhã, que já vai mudar também, daqui a pouco nós vamos explicar essa mudança, você também tem a possibilidade de vem cozinhar comigo, gente, vem para cá, vamos usar a cozinha do Diário da Manhã. Você que tem uma receita que faz o maior sucesso aí nos encontros familiares, tem encontro com os amigos, tem que fazer aquela receita, tem que fazer aquele doce, aquele salgado, então, vem fazer comigo, vem aqui, na cozinha está à sua disposição, manda também pelos nossos canais de interação essa receita, fala, eu quero cozinhar lá com o Anderson, vamos marcar um dia para você vir aqui e mostrar a tua arte culinária, tá bom? Estou esperando você. Eu sei que tem um monte de chefe espalhado aí na cidade, então vem para cá, né? Não fique acanhado com os nossos chefes profissionais não, tá? O Felipe deixa, né? O Léo Calhada deixa, os nossos chefes oficiais aqui da cozinha, eles estão, ó, já deram a validação para você vir aqui cozinhar comigo, tá bom? Bom, gente, olha só, no último bloco eu conversei com o Cláudio Carneiro, lá do Observatório Social, né, do Brasil em Teresópolis. A gente sabe que tem essa importante iniciativa popular, que é a instituição da Lei do Orçamento Justo na Câmara, mas, né, o que há por trás de tudo isso é a mobilização social. E é isso que eu vou falar agora. Estou tendo o prazer de receber a minha amiga Bianca Nova, que está aqui. Bom dia, Bianca. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito bom conversar com a Bianca. A Bianca é uma das pessoas assim que eu conheço mais engajadas, né, nas redes sociais, uma pessoa que faz, né, da atuação pública, né, da atuação em prol à sua comunidade, uma filosofia de vida, né? A Bianca é sindicalista, já trabalha há um bom tempo, já tive a oportunidade de conferir uns eventos organizados por ela lá no Securitários, é tudo nota 1000, mas a gente está falando de coisa muito séria aqui hoje, né, Bianca? A gente está falando da nossa mobilização popular. E por que eu pergunto isso a Bianca, que é uma pessoa extremamente ativa, sobretudo nas redes sociais? Porque é através da nossa mobilização, é através dessa organização que nós temos a possibilidade de ter hoje, né, com todos esses meios de propagação de ideias, é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Não tem jeito, né, Bianca? Para mudar tem que começar a mudança aqui embaixo, com a gente, né? Exato, Anderson, não tem jeito. Na realidade, você já tive, como você falou, eu tive o prazer de ter você lá nos nossos eventos dos securitários. E através do sindicato, na verdade, eu fui para uma central sindical, né, que é a União Geral dos Trabalhadores, da qual eu tenho muito orgulho. E a partir daí, comecei a travar uma luta no âmbito, vamos dizer assim, um pouquinho maior, no sentido da gente saber da importância da gente se colocar frente às coisas da nossa cidade, da nossa rua, como você bem disse, do nosso estado e do nosso país. E só assim que a gente consegue essa melhora, né? Através da mobilização, da participação. Ontem mesmo falávamos de como é difícil a gente voltar realmente a colocar a nossa cidade no rumo do crescimento, né? Mas depende de todos nós. Eu acredito como sindicalista, que já acreditava antes, né, como advogada, enfim, mas principalmente na área sindical, que a gente só consegue fazer isso se a gente estiver em conjunto.
se a gente conseguir se reunir para dar importância a esses engajamentos que, na verdade, são a favor de todos nós. É verdade. Né? Agora, uma questão importante que você tocou, né? A gente sabe que as entidades de classe, elas nos dão essa percepção um pouco melhor, né? Quem trabalha com entidades de classe sabe o quanto é importante essa união e sabe o quanto ela produz efetivamente resultados positivos, né? A gente da população não sindicalizada às vezes acha que é algo supérfluo, né? Mas não, é muito importante. E é muito importante também a gente poder contar com essa ajuda especializada, sindicalista, para poder nos representar também. A Bianca faz isso muito bem. Ela pega toda essa sua experiência, né, na área da representação de classe para as questões sociais, né? E eu acho que é isso que a gente está precisando, né, Bianca? Levar essa organização toda que você encontra nas centrais sindicais, nos sindicatos, nas representações de classe, para as questões sociais e populares, como a gente vê, por exemplo, com a instituição da Lei do Orçamento Justo, né? Que é algo que vem do nosso anseio, é algo que nos incomodou, vem do nosso anseio e através dessa organização a gente consegue chegar a algum lugar. Talvez seja isso, né? Levar um pouco desse sentimento de representação. Eu acredito que sim. Na realidade, o que a gente tem que começar a perceber é que todas essas questões, principalmente essa lei da previsão orçamentária justa, né, desse impacto do não recebimento do servidor público, o que isso impacta na vida da gente, né? E aí a gente começa a perceber que, por exemplo, como bem disse o nosso companheiro no último bloco, são R$80 a menos no bolso de cada um. Olha só. Né? São menos, eu tenho certeza que esse número já está desatualizado, então me perdoe aí, minha companheira e presidente do sindicato, mas são menos 30 milhões de reais circulando na cidade pela falta do não recebimento de uma categoria. E aí a gente começa a perceber que isso impacta no microempreendedor, para o médio e já está começando a resvalar no grande. Então a gente começa a perceber que é um movimento que acaba atrapalhando a cidade como um todo. E aí todo mundo percebe que tem que se engajar. Né? Se a gente percebe que a gente está com uma previsão orçamentária muito aquém de outras cidades e a gente está com o IDH, que é um índice de desenvolvimento humano muito abaixo, a gente começa a perceber que o valor que está sendo dispensado para uma determinada organização não está aparecendo, refletindo naquilo que deveria. O quê? No índice de desenvolvimento humano dessa cidade. Ou seja, a contrapartida daquele investimento não está sendo aplicada. Eu acho que, principalmente, Anderson, a gente tem que perceber essa palavra que você falou. O que está sendo gasto de investimento? Porque se está sendo investimento, ok, ele está sendo repassado para a população. Aquilo está sendo revertido em benefício. Aí não tem problema. Pode até gastar bem, né? Mas desde que tenhamos qualidade no serviço, mas não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. A gente tem que perceber que a nossa cidade, o gestor público, principalmente, ele precisa entender que a nossa cidade é uma empresa e ela precisa ser bem gerida. Para que ela possa caminhar no crescimento, né? E, em contrapartida, a gente percebe o que várias cidades que são até muito próximas a gente, eu gosto sempre de dar o exemplo de Itaipava, a gente percebe como a união das entidades são extremamente importantes para que a gente possa caminhar. Então, vou falar um pouquinho do dia 21, por exemplo. Né? Sim, é importante. Né? E o dia 21, a minha central sindical, em apoio, né, aos sindicatos servidores, vai estar no dia 21 fazendo esse pleito junto à Câmara dos Vereadores para votação. Quem vai estar também? Me parece que o Observatório vai colocar o recolhimento de assinaturas. Opa! Já é o primeiro momento de entidade, da congregação. Exatamente. Né? E aí a gente vai perceber também, por exemplo, eu vou falar o nome de outras entidades patronais que vão perceber que, em relação ao mesmo período do ano retrasado, ou seja, de 2015, qual a diferença desse não recebimento impactou no comércio em 2016? Absurdo. Nossa, mas bem, o que isso tem a ver? Tudo a ver. A gente começa a perceber que aquela categoria que não recebeu impactou diretamente em outras categorias. Né? A gente impactou lá na comissão do comerciário, impactou no não recebimento, ou então nas promoções fora de época do comerciante. Né? Eu tive o absurdo de ouvir de empresário, inclusive, esclarecido, que a questão do servidor é uma questão do prefeito com os servidores. Não é, gente. Primeiro que a gente está falando, né, especificamente do servidor público municipal em Teresópolis, a gente está falando da maior classe empregada do município, ou seja, é a prefeitura a maior empregadora do município. Agora você imagina, se a maior empregadora não paga os seus funcionários,
isso não vai impactar diretamente na nossa economia, toda aquela cadeia de consumo ela é interrompida. O comércio não vende, os serviços não são contratados, até mesmo o turismo acaba sendo impactado, porque a movimentação econômica local ela é um fomentador do turismo também. Você precisa ter aquelas estruturas fortalecidas para poder receber bem o turista. Você imagina, né? O nosso feirante lá da Feirinha do Alto, por exemplo. Temos muitos servidores públicos municipais que são feirantes, são expositores. E o cara não está recebendo, não está com condições psicológicas de lutar pelaquela, né, aquela luta que a gente tem que ter diariamente. Aí você vai ser mal atendido enquanto turista desse servidor que é também um expositor. As coisas estão todas ligadas, gente. Não dá para a gente mais conceber uma visão social sem conceber essa intercomunicação dos vários setores. E é isso que a Bianca está falando aqui para a gente hoje. Você tem que ter essa visão geral, tem que ter, hoje é obrigação. Nós não podemos mais permitir que as pessoas ainda tenham esse tipo de pensamento. O problema do servidor não é meu. É seu sim, é seu dinheiro, gente. É o dinheiro público que está sendo mal aplicado, porque enquanto os servidores não estão recebendo, outros valores absurdos, eu diria até imorais, indecentes, estão sendo pagos em outros contratos escusos, contratos sem necessidade, contratações de cargos comissionados em excesso, secretários sem a menor capacidade de estarem lá. Gente, um secretário municipal em Teresópolis recebe R$13.000 por mês. R$13.000 por mês para cabo eleitoral é muito dinheiro. Em qualquer município do país, que dirá em Teresópolis, que é um município absolutamente falido. Com toda certeza. E a gente começa a perceber, com todo esse discurso que é muito verdadeiro e dói muito na alma da gente, principalmente do teresopolitano, porque eu vejo que a gente está vivendo dois momentos. Primeiro é dessa separação, dessa desunião que já vem acontecendo há algum tempo, esse desgaste político que está doído para a gente, né? E a gente fica fora de circuitos importantes, falando do turismo também, fora de circuitos muito importantes no Brasil. Claro. E a gente começa a perceber, e tem que começar de maneira, quanto mais perceber que o resgate da união das pessoas, da entidade, isso parecia muito demagógico, né? Quando eu começava a falar esse discurso já lá atrás, as pessoas, Bibi, não é muito assim, né? No entanto, a gente hoje percebe que separado, que os interesses individuais não estão suprindo e nem refletindo no interesse coletivo. Então, hoje a gente percebe que se o turista não vem, não é só o restaurante A ou B que fica defasado, não é só o hotel A e B que fica. Então, a gente começa a perceber que, quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais as entidades conseguirem dialogar, maravilha, né? As pessoas ficam muito preocupadas, porque as questões políticas, ótimo se surgir em algum momento alguém que a gente possa apostar, mas que saiba que o importante é a movimentação em conjunto, para que todo o grupo possa estar fortalecido, né? Porque quando a gente enfraqueceu a tal ponto, estando separado, que a gente não consegue mais estar fortalecido para caminhar. Então, a gente precisa retomar isso, que é essa propositura do dia 21, que, em princípio, é um dia que vai ser histórico para Teresópolis, porque entidades patronais, entidades que são do trabalhador, entidades de classe, vão estar unidas em prol de Teresópolis, em prol da volta do crescimento da nossa cidade, né? E que, a partir daí, outras e outras ações sejam feitas para que a gente possa, inclusive, ajudar, né? Porque a gente fica falando, quando a gente fala em união, Anderson, a primeira preocupação das pessoas é que, não, vamos falar, vamos ir contra alguma coisa, pelo contrário. A gente... A favor, né? Causa proativa. Exatamente, é uma causa proativa para que a gente possa não ir contra ninguém e possa ir em favor de Teresópolis. Né? Então, assim, eu gosto muito, como você falou, da rede social. Ela pode ser um meio muito bem utilizado, se ela for feita para congregar, para passar mensagens que são bacanas e para unir. Né? Então, acho que esse é o nosso resgate, essa é a nossa propositura,
está em favor de Teresópolis, pegando os dados, eu realmente não consigo conceber, eu fui atrás algumas vezes, é uma cidade que não tem estatística. Não tem. Então, a gente não tem número de nada. Não tem índice, não né? tem A gente não tem um acompanhamento, a gente não tem um índice. Isso já é um reflexo da falta de planejamento, né? De planejamento. Porque se você não tem índice, é porque ninguém se preocupou em fazê-lo, né? E, por exemplo, essa questão do orçamento justo, para mim é inconcebível que eu chegue num gabinete de um vereador e não tenha lá uma pessoa para fazer uma estatística daquele bairro ou do outro, não saiba quantas crianças estão colocadas. É obrigação do agente público, do gestor público, seja ele no âmbito legislativo ou executivo, saber aquilo que ele manuseia. Afinal de contas, o médico, quando está operando, sabe exatamente aquilo que vai fazer. E até para ele tomar as decisões, claro, né? As decisões estão baseadas em números. E o gestor público, ele precisa saber, ele precisa colocar gente que seja absolutamente capaz dentro do seu gabinete para que possa saber quais são as questões que norteiam a nossa cidade. E a gente tem que cobrar isso. Agora, essa cobrança parte de quem? Da Bibi, do Anderson? Também, mas a gente em conjunto consegue cobrar. E eu ouvi em algumas vezes, mas você vai fazer isso, você vai falar a respeito disso, é uma questão muito complicada. Não é delicada, eu não quero bem para mim, não quero bem para você, eu quero bem para a cidade. E a partir daí a gente começa a perceber o seguinte, o que esse valor, né, principalmente a questão do observatório, dessas assinaturas, por que esse valor precisa ser ajustado? Porque a gente precisa ter qualidade. E até o momento, o valor que estava sendo repassado não foi aplicado com qualidade. Se tivesse, nós teríamos pessoas técnicas capacitadas em cada gabinete para dar informação certa para aquele legislativo atuar de maneira correta, que hoje não é o que acontece. E aí também da mesma forma no executivo, né? Não adianta você botar cabo eleitoral na secretaria e achar que ele vai resolver o problema. Não vai. E você também não pode ficar quieto quanto a isso. É dinheiro seu, é recurso seu e é a sua cidade que está prejudicada. Né? Para a gente finalizar o bate-papo aqui com a Bibi, agradecer demais a presença dela aqui, e a gente vai te chamar ainda para você ir no dia 21, a gente precisa entender que a cidade de Teresópolis, ela não é a cidade da CBF, ela não é a cidade do Dedo de Deus, ela não é a cidade dos prefeitos que tinham aras, que estavam na lista de procurados da Polícia Civil, o prefeito que foi preso com a fazenda de Ilhama. Nós não somos isso, nós somos a cidade do teresopolitano, do sujeito que recebe bem, que tem orgulho da sua cidade, que gosta de sair e voltar para casa, feliz de estar voltando para casa. Nós somos essa cidade, né, de pessoas que se sentem orgulhosas por estarem aqui. Eu daqui a pouco vou conversar com um teresopolitano que é tão apaixonado quanto eu, a cidade. A gente se conhece desde que éramos pequenos, né? O Aloysio Bruno está aqui para a gente falar de música, mas o Aloysio a gente se conhece desde adolescente. E eu tenho certeza absoluta que ele compactua comigo nesse sentimento de, tudo bem, a gente sai da cidade, mas quando a gente volta feliz de estar na cidade. Esse é o símbolo que a gente precisa ostentar. Não esse de prefeito caçado, de cidade que tirou prefeito, isso não é legal. CBF, Dedo de Deus, isso tudo é só acessório, porque o nosso principal mesmo é o sentimento que o teresopolitano tem por essa cidade. E a gente não pode permitir que as pessoas façam com que a gente perca esse prazer de ser teresopolitano e esse orgulho de ser teresopolitano. E passa pelo engajamento, gente, não tem jeito. Dia 21 temos uma oportunidade disso, né, Dia Bibi? 21 nós temos, eu aguardo cada teresopolitano, aguardo cada pessoa que queira realmente lutar pela cidade, né? É um momento que a gente pode estar em união, pedindo uma coisa que é justa, né? E nada mais justo. Principalmente o que você falou, é muito orgulho ser teresopolitano, né? A cidade é linda e ela merece o melhor dela, que somos nós. Exatamente, somos, né, nós. É que eu falo, o meu documento leva Teresópolis para onde eu for no mundo inteiro, está lá escrito Teresópolis, e eu tenho muito orgulho disso. Bibi, muito obrigado, foi um grande prazer te receber aqui, muito legal. Ela vai voltar mais vezes que eu vou convidá-la com certeza, né? E a gente vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouquinho tem música, tá? Luiz Bruno está aqui, trouxe já os instrumentos musicais, vamos fazer aqui, como disse o Júnior, o trio. É a Luiz, o Bruno e Anderson. Daqui a pouco a gente está de volta.